Esta é Ashley Smile e esta é sua filha Carly Gregg. Nós estamos assistindo ao retorno para a casa da família após uma terça-feira comum de trabalho e estudo na Northwest Rankin High School. Ashley é professora de matemática na mesma escola em que Carly é estudante do segundo ano do ensino médio. O que acabamos de ver e ouvir foram os últimos momentos de Ashley Smile, vítima da sua própria filha de 14 anos de idade. Este é um caso que divide opiniões, seja pela idade da autora do crime, pelo seu estado mental ou pela brutalidade do ato. Mas o mais assustador é que ninguém esperava por isso. Não havia sequer desconfiança sobre essa possibilidade. Carly Gregg parecia ser a filha modelo, doce, educada, respeitosa e extremamente inteligente. Nós sabemos o quanto alunos com boas notas ainda são aclamados na sociedade, pelo menos no sistema de ensino clássico que estamos acostumados no Brasil e nos Estados Unidos, em que o nosso valor como pessoa parece estar diretamente relacionado à nota final em um boletim escolar. E essa era a primeira característica que chamava a atenção em Carly. Ela acabara de ser condecorada com o título de aluna do ano, motivo de orgulho para sua mãe e padrasto. Além disso, seu desempenho era tão extraordinário que o conselho escolar decidiu que a menina avançasse uma série, fazendo com que Carly fosse direto para o segundo ano do ensino médio, sem precisar passar pelo primeiro. Ela já estava realizando provas que apenas alunos do ensino médio faziam e, com sua nota, superava mais de 93% dos outros estudantes, mesmo sendo mais nova. Ainda, Carly era filha da senhora Smile, a professora querida e amável da Northwest Rankin High School. Você sabe que um professor é amado quando, mesmo ministrando aulas de matemática, ganha a homenagem dos alunos no final do ano. Mas apesar do constante sorriso no rosto, Ashley havia passado por momentos difíceis nos últimos anos. Ashley casou-se com Kevin Gregg em 2005 e, em 2009, Carly nasceu. A relação estava longe de ser perfeita. Kevin era viciado em substâncias ilícitas e, segundo amigos do casal, era abusivo com a esposa. Mesmo assim, com o sonho de criar uma família, Ashley continuou ao lado do marido e engravidou novamente, dando à luz a uma menina em 2012. Infelizmente, a bebê Natalie nasceu com uma doença rara e acabou falecendo um pouco depois de completar 1 ano de idade. O casamento dos pais de Carly não resistiu à morte de sua irmã e o casal se separou em 2013, quando a menina tinha apenas 4 anos. Mãe e filha viveram sozinhas até 2019, quando Ashley se apaixonou por Heath Smile, casando em 2020 com o padrasto de Carly. Heath, que agora estava a caminho de casa, sem saber que sua enteada, a quem dedicava um amor de pai, o esperava com um revólver apontado para a porta, carregado com as 3 balas restantes. E Carly não estava sozinha. Enquanto aguardava o retorno do padrasto, ela havia enviado mensagens para diversos amigos e até feito chamada de vídeo para mostrar o corpo da mãe sem vida no chão do seu quarto. Em uma das mensagens, ela escreve que tem uma emergência e precisa que a amiga vá até sua casa. Mas quando a menina chega, Carly não parecia estar em meio a uma emergência. Na verdade, ela estava completamente calma, enquanto perguntava se a amiga já havia visto um cadáver antes e se teria nojo se ela a levasse até o corpo de Ashley. A menina fica sem reação e Carly diz que tem mais 3 balas guardadas para o seu padrasto, 2 para a cabeça e 1 para o coração. Depois, manda a amiga ficar no quintal enquanto ela espera o padrasto chegar.
Não demorou muito para que os agentes encontrassem Carly, que estava com as roupas molhadas após entrar em uma daquelas aberturas de escoamento de água na beira da estrada para se esconder. Ela não negou que havia atirado em sua mãe e, com a voz mansa, obedeceu ao policial enquanto estendia a mão para ser testada. A substância revelaria se havia resíduo de pólvora em seus dedos e, como esperado, o resultado foi positivo. Up here. What is this? It's a GSOR. It shot. Which hand did you shoot with? Okay. Which hand did you shoot with? That's Enquanto isso, na casa da família Smile, a perícia fazia o seu trabalho, fotografando o local, procurando por pistas que pudessem indicar uma motivação e analisando onde estavam as câmeras de segurança. Uma delas, a que gravou a cena na cozinha, foi encontrada dentro da geladeira, o que demonstra que Carly podia ser considerada inteligente a nível escolar, mas não necessariamente nas atitudes fora da sala de aula. Agora, a grande pergunta: o que ninguém conseguia entender era: por quê? O que levou Carly, a aluna modelo e a filha doce, a matar de forma tão fria sua própria mãe? Hello? I need medical here. Nas imagens da câmera de segurança, as duas não parecem extremamente felizes, mas também não estão discutindo ou gesticulando. Não há nada que aponte o que está por vir. Heath não entendia o que estava acontecendo também. Naquela manhã, enquanto os três se preparavam para sair de casa, o clima era o mesmo de sempre. Mas a verdade é que algo aconteceu no colégio. Há algumas semanas, os amigos de Carly vinham notando uma diferença em seu comportamento. Ela parecia desligada, estranha, como se estivesse escondendo um segredo. A aluna do ano foi pega trapaceando em uma prova de matemática e participando de desafios que, na verdade, ninguém achava que ela aceitaria participar. Um grupo de alunos disse: "Duvido que você beba o álcool em gel da escola." E ela bebeu. Então, naquele dia 19 de março de 2024, uma das amigas de Carly foi conversar com a senhora Smile. O motivo era nobre: falar com o responsável sobre o seu medo. O medo de que Carly estava se perdendo na vida dupla que levava. Segundo sua amiga, a menina estava fumando maconha com frequência e escapando de casa durante a noite para se encontrar com um suposto namorado. Parecia uma fase rebelde, pela qual muitos adolescentes passam, mas Ashley sabia que sua filha poderia ter problemas maiores ao se comportar assim. Por trás da imagem de garota feliz e amável, Carly escondia episódios depressivos e automutilação. Além disso, sofria com ansiedade desde muito nova, antes mesmo dos 10 anos de idade, provavelmente causada pela morte da irmã e o divórcio dos pais em um curto período de tempo. Ashley nunca negou ajuda profissional a Carly, e desde os primeiros sintomas levou a menina a psicólogas e psiquiatras. Ela foi diagnosticada com depressão, ansiedade e problemas de ajuste. Quando sua mãe descobriu que Carly cortava suas coxas em um ato de tentar controlar a sua ansiedade e seus sentimentos conflitantes, Ashley a trocou de terapeuta. A menina assegurou que seus pensamentos não eram suicidas. Ela se cortava como uma forma de tirar o foco das suas dores abstratas, daquilo que não era físico. Carly iniciou o uso de remédios, mas não se adaptou na primeira tentativa, dizendo que se sentia como um zumbi. E essa é uma queixa comum quando iniciamos o uso de antidepressivos, dependendo da classe do medicamento e de como cada organismo pode reagir em contato com o químico. Então, ela trocou para outra opção alguns meses antes do cometimento do crime. Inclusive, no dia anterior, segunda-feira, 18 de março, Carly havia realizado uma sessão com sua terapeuta e, segundo a psicóloga Rebecca, ela parecia completamente normal. Ou seja, não estava melancólica, nem confusa, nem ausente. Foi uma sessão que não se destacou entre as outras, além do fato de que Carly havia cortado seu cabelo e demonstrado interesse em ler o clássico Crime e Castigo. Quando a menina falou sobre o livro, não foi algo que fez a psicóloga desconfiar, mas depois do crime, Rebecca concedeu um depoimento à polícia e comentou sobre o conteúdo da história, por ser um livro que traz uma discussão sobre a tese do homem extraordinário que se vê superior às outras pessoas e por isso tem o direito de cometer crimes para alcançar o seu objetivo. Não há
há como afirmar se Carly se sentia dessa forma, como se fosse superior aos outros, mas a psicóloga diz que ela era extremamente apegada na ideia de ser a melhor aluna, a mais inteligente, com a melhor nota, a mais elogiada e aclamada, principalmente pela sua mãe. Ela se importava intensamente com a opinião de Ashley. Rebecca ainda diz que as sessões geralmente giravam em torno do relacionamento de mãe e filha, já que Carly sentia essa necessidade de agradá-la o tempo inteiro, a ponto de emular os sentimentos de Ashley. Se a mãe estava feliz, ela também estava, mas se estava nervosa, Carly também ficava nervosa. Naquele dia, quando elas chegaram em casa, como vemos pela câmera, Ashley se direciona para um dos quartos enquanto Carly deixa os cachorros saírem para o quintal. O quarto que Ashley vai é justamente o da filha, provavelmente para procurar os vapes de THC que sua amiga havia comentado. Quando a menina percebe o que a mãe está fazendo, vai até o quarto de Ashley, pega o revólver que ela guardava embaixo do colchão e decide matá-la. Segundo Riff, Ashley dormia com um revólver embaixo do colchão porque tinha muito medo de Kevin, o seu ex-marido. O divórcio não foi amigável e eles ainda estavam com o processo de guarda sem resolução no judiciário. Após o cometimento do crime, a perícia encontrou cigarros de maconha em uma caixa. O caso se tornou muito mais sobre por que fez em vez de quem fez. Mas antes do julgamento, a promotoria ofereceu um acordo de confissão, uma pena de 40 anos de prisão em troca da confissão oficial de Carly. No Mississippi, maiores de 13 anos de idade que cometem crimes com armas de fogo podem ser transferidos da justiça juvenil para a justiça comum e, inclusive, ir a júri. Se a acusada aceitasse o acordo, não precisaria passar por todo o procedimento e não correria o risco de ser condenada à prisão perpétua. Porém, para a surpresa de muitos, Carly não aceitou. Ela queria ir a júri. O plano era ser considerada inocente por razão de insanidade. É uma absolvição imprópria quando há o reconhecimento de que o réu cometeu o crime, mas era inimputável no momento da ação, ou seja, era incapaz de entender o caráter ilícito do ato. Aqui, a tese da defesa era alegar que Carly sofreu um episódio dissociativo no momento do crime. Os advogados argumentaram que, devido a uma combinação de traumas, transtornos mentais e mudança recente de medicação, a menina desassociou, apagou durante o ato. Segundo eles, ela tinha uma relação com a mãe que não era saudável. Era uma relação de dependência emocional e medo de decepcioná-la tão grande que a fez agir da forma que agiu. Para sustentar essa tese, a defesa apresentou um diário que Carly mantinha com diversas frases consideradas problemáticas, como "às vezes você precisa pular no escuro para ver a luz", ou "a morte é inevitável", e outras páginas onde ela demonstrava dificuldade em lidar com sua mente, como quando ela escreve que se sente muito mal quando fala ou faz coisas que irritam sua mãe. Em um desses textos, Carly descreve uma mistura de dormência mortal e raiva indescritível, em contraste com arrependimento e tristeza que chegam depois. Ao mesmo tempo, neste mesmo caderno, há frases como "não preciso de família" e "está tudo bem ser má". E assim, a acusação traz à tona outra forma de enxergar o que Carly fez. Para a promotoria, tudo não passava de encenação de uma adolescente inteligente, que sabia que a única forma de escapar do que havia feito era ser considerada insana no momento da ação. Mas, apesar de ser uma tese popular entre os advogados de defesa, ela não é tão simples assim de ser comprovada. Por exemplo, semanas antes, Carly havia escrito sobre uma crise psicótica que vivenciou, na qual ela falava com vozes da sua cabeça. O psiquiatra que o tribunal trouxe disse que a forma como ela escreveu sobre isso era bem diferente de como pacientes com crises psicóticas e alucinações se comportavam. Geralmente, o paciente nem sabe que as vozes não são reais, principalmente em um caso como o de Carly, que não fazia tratamento para esse tipo de transtorno mental. A própria psicóloga da menina disse que ela nunca relatou alucinações ou conversas com vozes que pareciam sair da sua mente. Com isso, a promotoria queria dizer que a menina estava preparando o terreno para a consumação do crime. A acusação também trouxe o fato que ela escrevia bastante sobre personagens violentos, com certa admiração, como vilões do filme Harry Potter e Harley Quinn. Minha opinião é que isso não é indicativo algum de que ela era uma pessoa má, alguém capaz de cometer atos impensáveis, principalmente levando em conta que estamos falando de uma adolescente. Para mim, um indicativo muito maior era quando ela escrevia sobre como manipular outras pessoas e machucá-las, ou sobre como ela não precisava de uma família
e vivia fazendo piadas de "vou matar meus pais", entre aspas. Alguns amigos falaram que ela até dizia isso com certa frequência, mas sempre em um tom de brincadeira de humor duvidoso. Uma das teses mais fortes da acusação foi atacar a afirmação de que Carly não sabia o que estava fazendo, de que ela não lembrava do crime e no momento da ação havia apagado seu cérebro agindo apenas por algum tipo de impulso inconsciente que não podia controlar. Segundo a promotoria, a forma que ela agiu era de alguém que sabia o que havia feito. Ao analisar as imagens da câmera de segurança, a menina esconde a arma o tempo inteiro em que sabe que está sendo filmada. Ela atira 3 vezes no rosto da mãe e liga para os seus amigos para se gabar, se vangloriar do que havia feito. Quando um amigo pergunta se ele deve ligar para o serviço de emergência, ela responde que não. Depois, ela envia uma mensagem para o padrasto, com o celular de Ashley, fingindo ser a mãe e o chamando de querido para armar uma emboscada. Antes de Heath chegar, Carly esconde a câmera dentro da geladeira e recebe uma amiga em casa que confirma que a menina estava completamente calma. Para a acusação, Carly é uma adolescente maldosa, fria e controladora, que vivia uma vida dupla e não aceitava que a mãe soubesse disso, pois isso a tiraria do controle. Há o reconhecimento das suas dificuldades com transtornos mentais, mas, como discutido em outros casos, estes transtornos não tornam a pessoa automaticamente insana, incapaz de entender a gravidade do que está fazendo. Até a data do crime, Carly possuía apenas o diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão, algo, infelizmente, extremamente comum na sociedade atualmente, mas que não apresenta alucinações e crises psicóticas como um dos seus sintomas comuns, pelo menos não sem estar relacionada a outras condições mais sérias. Uma questão que, na minha opinião, deveria ter sido tratada no julgamento é o uso de maconha por adolescentes com transtornos mentais, principalmente associado ao uso de medicamentos controlados. Há cada vez mais estudos sobre o aumento significativo no risco de desenvolvimento de incidentes psicóticos e outras desordens. Aí, eu acho que a defesa perdeu uma boa tese. Eu jurei que eu não ia opinar nesse estilo de vídeo, mas às vezes é mais forte que eu. Durante a cobertura do julgamento, houve muita especulação quanto ao relacionamento de Heath e Carly, justamente porque, mesmo após perder sua esposa e sofrer uma tentativa de homicídio, ele parecia ter perdoado a enteada. Nas filmagens, Heath sorri para a menina e diz que a ama, além de manter contato praticamente diariamente enquanto Carly aguardava o julgamento. Algumas pessoas acharam estranho esse carinho e até mesmo especularam se os dois haviam planejado a morte de Ashley, mas ao que parece, o que estava acontecendo era um pai acreditando na versão da sua filha. Desde o começo do namoro entre Ashley e Heath, Carly o adorou. Ela era uma criança de 10 anos de idade que havia passado pelo trauma do divórcio. Em uma carta de Dia dos Pais, ela declara que Heath era mais pai dela do que qualquer outra pessoa na sua vida, que era muito grata por tudo que ele fazia e que o amava. No dia do crime, quando Carly atirou em Heath, ele alega que não era sua filha que ele via. Era uma pessoa estranha que começou a gritar coisas incompreensíveis quando Heath tentou se defender. Não era a menina doce que conhecia. Na sua cabeça, Carly olhava para ele como se não soubesse quem era. Mesmo sendo uma das vítimas de Carly, houve sim uma investigação para averiguar se Heath poderia ter algum tipo de envolvimento. Inclusive, quando o agente captura Carly, uma das primeiras coisas que ela pergunta é sobre o Heath. Eu não sei por que algumas pessoas encararam isso como algo suspeito. Na minha concepção, ela queria saber se ele estava morto ou não, já que a bala acertou o seu pescoço e, pelo que ela havia falado à amiga, seu objetivo era matar tanto a mãe quanto o padrasto. Was that okay? I don't know, baby. I can't talk to you about this. Are you okay? Yeah. Por sorte, o disparo acertou de raspão e logo em seguida ele conseguiu desarmar Carly. Por fim, o júri não comprou a tese de insanidade e declarou Carly culpada de homicídio contra Ashley Smile e tentativa de homicídio contra Heath Smile, condenando a adolescente à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para quem é do Brasil, pode ser chocante saber que uma menina de 14 anos de idade foi condenada à prisão perpétua, ainda mais levando em consideração a diferença gritante com a forma que a nossa justiça da infância e da juventude funciona. Até para mim, que estudo casos americanos há um tempo, ainda me causa estranheza ver menor de idade em um júri, por exemplo. Inclusive, outra situação que considerei alarmante é que, como ela foi movida para a justiça comum, Carly precisou aguardar o julgamento em uma penitenciária adulta, mas sendo uma menor de idade, ela não poderia estar com outras detentas, então foi colocada na solitária em um confinamento integral. Apesar disso, não é só no Brasil que há discussão sobre a maioridade penal. Nos Estados Unidos, a demanda também existe, mas com um objetivo diferente. Fala-se cada vez mais sobre o desenvolvimento cerebral e a falta de capacidade
idade de um jovem de 14 anos, e em alguns tribunais já se considera inconstitucional a condenação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eu não vou entrar muito nessa discussão porque já tem um vídeo aqui no canal que fala mais sobre isso, e ele é bem recente, então eu não quero soar repetitiva. Mas, focando justamente nisso, os advogados impugnaram a constitucionalidade da sentença de prisão perpétua para um menor de idade, por ferir a 8ª emenda, que proíbe punições cruéis e incomuns, já que o cérebro adolescente ainda está em desenvolvimento. Alegam ainda que o júri não teve acesso a provas cruciais sobre o estado psicológico de Carly antes do crime, por isso a defesa interpôs um recurso de apelação buscando a anulação do julgamento. O objetivo é que Carly seja internada em um hospital de custódia, ou seja, um hospital psiquiátrico judiciário, para que receba tratamento para os seus transtornos. Por enquanto, o tribunal rejeitou a possibilidade e Carly permanece condenada a passar sua vida inteira na prisão. Atualmente, ela cumpre a pena em uma unidade de jovens infratores até atingir a maioridade, quando será transferida para a ala feminina da penitenciária estadual. Um recado final para quem já assiste aos meus outros vídeos. O vídeo de hoje é um teste que eu tô fazendo para ver se eu consigo trazer casos criminais com mais frequência. Eu vou continuar com meu outro estilo de conteúdo, conversando com a câmera e explanando minha visão, mas produzir aquele tipo de vídeo é muito mais trabalhoso e demorado. Então, quero tentar desse jeito narrado, onde as imagens de câmera de segurança, bodycam e júri me ajudam a contar a história. Nesse estilo de vídeo, eu também vou ser menos explicativa e opiniosa, para ser mais sucinto, mas eu preciso saber o que vocês pensam sobre isso, já que um dos maiores elogios que recebo aqui no canal é quanto ao meu jeito de contar a história e explicar muitos detalhes. Então eu tô com medo que vocês não gostem tanto assim do vídeo de hoje. De qualquer forma, estou aqui para receber essa resposta e fazer o que vocês acharem melhor. Não deixem de comentar sobre o caso também. Eu tentei ser o mais imparcial possível. Obrigada quem ouviu até aqui. Tchau!